Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo aqui o livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Muito bem. Vamos aqui, sempre é bom lembrar, não é, que este livro é de 1950, publicado na sua primeira edição, não é? Então, já é um livro que tem 70 anos. E o que mudou, né? Em termos de, não lá de fora, muitas coisas mudaram, os carros são outros, os aviões, a internet, mas e dentro do ser humano, não é? Será que mudou tanto assim? Vemos aqui na mensagem de número 10, a de hoje, o título é Sentimentos Fraternos. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses. No capítulo 4, no versículo 9, nos diz Paulo: Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Então, essa é a máxima, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos diz Jesus que essa máxima resume toda a lei e os profetas. Então, Paulo aqui relembra de que não há novidade em termos da fraternidade que nos cabe uns aos outros, uns com os outros, não é? Que está lá, já na revelação divina do amai-vos uns aos outros. À medida desse amor, não fazer ao próximo o que não gostaríamos que nos fosse feito, não é? Emmanuel, então, vai comentar as palavras de Paulo da seguinte forma. É muito interessante, porque, embora existam grupos onde nós imaginemos que o objetivo seja a construção, o amor entre os elementos daquele grupo, como é o caso da família, não é sempre que isso se verifica, não é? Ninguém está ali, olha, nós precisamos nos amar e nos ajudar e termos boas vontades uns com os outros, porque é o tipo de grupo que nós imaginamos que seria o óbvio, não é? É óbvio, mas às vezes não é tão óbvio, já que a família ela é formada por Deus, não é? Que escolhe os seus elementos a fim de que exatamente muitas vezes pessoas que trazem dificuldades de relacionamento já de outras encarnações ali são reunidas também com aqueles elementos facilitadores, não é? Naquele grupo muito bem construído que é a família. É um grupo de grande desafio. Mas existem outros grupos, como os grupos de trabalho nas igrejas, templos, casas espíritas, onde aquelas pessoas que ali estão, elas vão por vontade própria e se engajam num trabalho, eu falei, lugares cristãos, não é? Sejam católicos, evangélicos, protestantes, não é? Ou espíritas, são grupos que vão porque sabem que ali está sendo pregado o evangelho e, sendo assim, as suas lições e as suas propostas para quem se apresenta para o trabalho, sim, claro que estamos todos nesse diapasão, estamos todos nesse compromisso. Mas vemos isso acontecer? Será? Vamos ver que encaixa muito bem no que Emmanuel vai nos trazer. Então, nós falamos de dois grupos aqui. Um é a família, que embora estejamos ali ligados
por elos importantes, elos a partir dos casais, num determinado momento, se amam e desejam construir uma família. E aqueles que recebem por filhos, tanto naturais quanto adotados, não é? São crianças escolhidas, vamos dizer assim, acolhidas pelo casal ou pela pessoa que vai ter este filho, ou estes filhos, naturais ou adotados, a fim de promover o melhor para os seus filhos. Mas esses filhos tutelados, filhos, pessoas que são ali acolhidas e cuidadas, né, na função, no papel de filhos, eles não escolheram ali, não, eu quero participar dessa família, não aqui, lá no mundo espiritual. Aí a gente tem aquele efeito do esquecimento, não é? E quando aqui chegamos muitas vezes, quando os relacionamentos com os pais físicos, não é? São relacionamentos que, na verdade, estão buscando resgatar relacionamentos do passado, onde haviam sido estabelecidos desafetos entre essas pessoas, umas com as outras, não é? O esquecimento, vem a infância, depois vem a adolescência e muitas vezes voltam aqueles impulsos de, vamos dizer assim, de rejeição, de repúdio, muitas vezes até mesmo de rancores, culpas. E é muito desafiador, não é? Então, a família, sim, é um local onde a reunião é feita por Deus. Vamos lá, vamos promover, eles organizam, são feitos, não é? Aqueles acordos no mundo espiritual, buscam se reunir os atores deste grupo, né? Hoje se usa muito esse nome, não é? Aqueles que vão realmente participar ali. E aqui busca-se fazer sempre, porque os laços de família, eles nos inspiram um cuidado muito grande. E realmente a malquerença, o desafeto tem que ser muito profundo para romper esses impulsos naturais de proteção e cuidado que a família naturalmente traz. Mas vemos que, embora esses laços sejam muito fortes, ainda existem crimes. Pais ainda assassinam seus filhos e filhos ainda assassinam seus pais. Ainda vemos isso acontecer. Irmão ainda assassina o outro irmão. Isso para falar do pior que pode ser feito, fora outras tantas coisas. Mas essa é a oportunidade máxima de reharmonizar esses corações que a providência divina nos oferece. Outros grupos em que todos estão ali porque querem estar, porque se afinizam com a proposta do grupo, e esses grupos, os grupos cristãos, vamos falar disso porque exatamente nós somos cristãos, somos espíritas, cristãos espíritas, e quando nos ligamos a uma instituição e vemos outras pessoas se ligarem também, nós presumimos que estamos todos sob os mesmos objetivos e critérios necessários e estamos ali todos porque queremos nos submeter a isto tudo. Todo esse preâmbulo, porque eu acredito, embora aqui foque realmente nas instituições, como as instituições religiosas, nós achamos importante destacar a questão da família. Não é? Nós podemos não ter dentro da família todos abraçando a mesma causa do Evangelho. Mas, e muitas das vezes que se dizem abraçar as causas do Evangelho, trazem muita perturbação ao campo da família, ou não buscam harmonizar o campo da família tanto quanto poderiam,
mas essa reunião que a família promove, ela é ímpar, não é? E precisa ser colocada também, porque quando nós, espíritas, cristãos espíritas, estamos dentro da família, nós levamos essa consciência do amarmos uns aos outros. Nós temos essa consciência de levarmos. Se formos, por exemplo, numa casa espírita, nós imaginamos, não, todos têm essa responsabilidade, mas às vezes na família não é assim. Nós vemos pessoas que não estão realmente nem aí para o que signifique responsabilidade de harmonizar a família. Mas eu tenho. Então vamos sobrecarregar com isso? A quem mais é dado, mais é cobrado, não é? E se nós estamos vivendo numa família que nos exige isso, é porque nós temos condições de dar o nosso melhor. O nosso melhor não é a parte do outro, mas é só o nosso melhor, em termos de compreensão, de boa vontade, de bom ânimo diante das lutas. No outro dia, uma pessoa perguntou sobre a ingratidão dos filhos. Esse é um desafio. O outro vai dar o que ele tiver para dar, e muitas vezes ele já está dando muito melhor do que já deu no passado. Mas nós não sabemos, não é? Mas precisamos confiar no que estamos fazendo, na qualidade da nossa ação hoje no nosso grupo familiar. Os frutos pertencem a Deus, porque nós todos somos seus filhos, e aqueles que recebemos como filhos também são filhos de Deus, colocados sob a nossa tutela durante a nossa encarnação, para que façamos exatamente o melhor. Então, nós, como cristãos espíritas, colocados num grupo tão desafiador, abençoado, único no mundo, mas extremamente desafiador por tudo isso que falamos, e comparamos com outro grupo, né? Colocados em grupos assim, o quanto podemos contribuir como cristãos espíritas. E, paralelamente, quando optamos em participar, se é o caso, às vezes participamos como frequentadores, às vezes participamos como tarefeiros de instituições religiosas, no caso, instituições espíritas, é diferente da família. Embora também sejamos uma família, não deixa de ser, não é? Mas ali estão todos porque querem conscientemente. Não foi algo escolhido no mundo espiritual, pode até ter sido, mas aqui eu reafirmo dizendo, não, eu quero sim, eu vou lá e vou me apresentar. Eu vou lá e vou participar. Eu vou lá e vou colaborar. Dentro das premissas evangélicas que nos trazem o Evangelho. Vou repetir o versículo e passar então ao comentário de Emmanuel. Diz Paulo: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Nos diz o nosso Emmanuel: forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no difícil... porque está um pouco longe, eu não estou enxergando direito as letras. Vou começar de novo. Melhor, vou recomeçar. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Sectário, grupinho, 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 grupinho. Não tem pontes. São ilhas. É um forte contrassenso, né? Já que
Deus já nos disse na lei: amai-vos uns aos outros. Então é um contrassenso que no divino edifício do cristianismo exista esse impulso de isolamento e não de solidariedade. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ou seja, se nós estivéssemos mais atentos às lições de Jesus, isso não se verificaria. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, lembrando aqui dos 70 anos que tem este livro, há 70 anos atrás nós tínhamos Chico Xavier trazendo suas mensagens, seus livros, não é? Então, muito era pedido, imaginemos, não é? Os espíritos como Emmanuel. Quanto não era pedido: Emmanuel, fale-nos sobre a solidariedade. Emmanuel, traga uma palavra, uma mensagem sobre a caridade fraterna no ambiente do trabalho espiritual. Quanto ele não devia ouvir sobre isto? E aí ele vem e coloca uma boa pontuação nesse texto, não é? Ou seja, um bom comentário sobre essa questão. Então, ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, como é este caso bem aqui, não é? Que é a manifestação do plano espiritual, que é o nosso Emmanuel, o Espírito, né? Colaborando aqui com a renovação do mundo. A cada momento surgem grupos e personalidades, ou seja, pessoas, solicitando fórmulas do além, ou seja, diga algo novo, para que se integrem no campo da fraternidade pura. Não, mas Emmanuel ainda não falou sobre isso. Mas peraí, precisa? Vamos lá ver. Já temos tanta coisa, Jesus não falou nada. Às vezes existe isso, não é? Buscam-se as novidades e não se busca lá na fonte pura do Evangelho. Estão querendo tomar copinhos de água de novidade lá na frente. Mas isso já está ultrapassado. Kardec está ultrapassado. Jesus, 2000 anos. Complicado, né? Como continua o nosso Emmanuel? Deixa eu ajustar, porque senão as letrinhas embaralham. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Porque os ignorantes a gente pode esperar realmente que, por serem ignorantes, não saibam. Mas ele diz: que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos, aqueles que estão lá na casa espírita, né? Estão estudando, grupo de estudo disso, grupo de estudo daquilo, grupo de estudo. Esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Que esperam? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Conhecemos lugares assim? Na hora de fazer alguma coisa, de colaborar, olha, precisamos de alguém para isso, precisamos de alguém para aquilo. Aí eu não posso, aí... Agora, na hora de criticar, dar ideia para mudar, criticar, uau! Coisa mais fácil de se achar. Quem levante a mão? Eu também. Tá, mas estamos precisando para ajudar. Não posso. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima, vou repetir, escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço. Aí fica difícil achar solidariedade. E onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio. Vamos
ouvir Emmanuel, instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, porque a coisa é um crescente. Vocês conhecem a história do sapo? Se vocês pegarem o sapo, não peguem, né? Isso aqui é só um hipotético. Se pegar um sapo e jogar na água fervendo, ele pula. Se pegar um sapo e botar na água fria e for esquentando aos poucos, ele cozinha sem sair do lugar. Então, quando ele diz aqui, primeira perturbação, depois o extermínio, é porque existe uma gradação e claramente uma intenção. Mas de quem, não é? Não existem grupos invisíveis determinados a minar, comprometer e extinguir todo e qualquer trabalho que eles possam vir a conseguir extinguir e perturbar na crosta? Para isso, eles vão precisar o quê? Sintonia para começar a perturbar, primeiro a cabeça daquele, depois perturbo do outro, depois perturbo do outro. Então, quando ele nos diz aqui sobre essa preocupação com a crítica, a preocupação com a crítica e não com o espírito de serviço, faz a nossa vibração baixar. Ficamos desanimados, a vibração baixa. Ficamos insatisfeitos ou melindrados, baixa. Vibração baixa. E quando ela baixa, qual o problema? O problema é que eu já não estou tão bem sintonizado com os amigos espirituais e já não estou tão mal sintonizado com os espíritos perturbadores. Os amigos espirituais já não conseguem me intuir, me sugerir boas ideias, tão bem quanto antes. E os perturbadores já conseguem minar, botar uns gravetinhos mais na fogueirinha e fazer com que ela aumente. É daí instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão do trabalho e da boa vontade. Tudo isso, compreensão, trabalho, boa vontade, no auxílio mútuo, faz a nossa vibração eu estou vendo lá, poxa vida, por que eu sempre quando vou fazer, está sempre, sou eu, fulano e cicrano. Cadê o resto pessoal, gente? Vamos deixar de fazer? Claro que não. Mas é preciso que conversemos sobre isto. Porque não é aquilo ali, é muito maior, é a instituição inteira. Porque hoje é aquilo ali, depois é aquilo lá, depois é aquilo acolá. Primeira perturbação, depois o extermínio, não nos iludamos. Não nos iludamos. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Pergunta Emmanuel. E ele mesmo responde: não. Que assistência? Espiritual. É falta de assistência espiritual que faz com que a perturbação e o extermínio possam vir a comprometer instituições notáveis? Não, diz o nosso amigo espiritual. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Então, os amigos espirituais que estão presentes nas instituições são do mais alto nível. Não é por falta de assistência que a perturbação se instala. É por falta de vigilância e de oração.
Vigiai e orai para não cairdes em tentação, são os nossos lados fracos. É ali que vão bater, porque é no elo fraco do nosso psiquismo mesmo que há mais possibilidade de fazer quebrar. Quando se verifique, concluindo o nosso Emmanuel, quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos, ou seja, os participantes encarnados, acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos. Defecção é deserção. Defecção é abandono voluntário, afastamento pela própria vontade dos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. Muitas vezes ouvimos ou já ouvimos 25 anos. Eu não estou preparado para isto, eu não vou fazer bem isto, mas se eu não fizer bem isto, eu vou fazer como eu posso. E se eu não fizer, quem vai fazer? Melhor fazer eu, com o pouco que sei, do que não fazer ninguém. Porque poderia ser fulano, cicrano e beltrano, poderiam fazer muito melhor do que eu. Mas fulano, cicrano e beltrano não podem. E aí? Como fica a tarefa? Que não é nem de fulano, nem de cicrano, nem de beltrano, nem minha, é de Jesus. Meu compromisso não é com cicrano, beltrano e cilano. Até nome fictício eu me enrolo. Meu compromisso é com Jesus. Quando eu estou diante de uma situação dessa, é para ele mesmo que eu falo: Senhor, olha só, podia ser, né? Podia ser, mas não é. Então só vai ter que se satisfazer comigo mesmo. Podia ser top, mas vai ser do meu jeito, Senhor. Vou tentar melhorar no decurso, vou tentar fazer o meu melhor. Só desculpa não ter categoria de tantos outros que poderiam estar fazendo melhor do que eu. Mas é porque não apareceu mais ninguém, Senhor. Então, olha só, é comigo mesmo. Porque se a gente ficar assim, fulano, cicrano, beltrano, não é cilano, é cicrano. Fulano, cicrano, beltrano não pode. Eu não tenho condições. Acabou a tarefa. Acabou a tarefa. Não vai adiante. Vou buscar me informar. De repente eu convido um amigo de uma outra casa espírita que fique um tempo aqui para ajudar a fortalecer a tarefa. Buscar e achareis. A tarefa não é nossa. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os encarnados acusem a si mesmos pela defecção, pelo abandono voluntário nos compromissos assumidos ou pela indiferença no ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Eu adorei essa página. Traduz uma realidade. Traduz.
e uma realidade que nos é apresentada para que simplesmente, assim como na família, façamos o nosso melhor. Não adianta cobrar. Nós podemos dar um toque, conversar sobre o assunto, vamos dialogar, estamos tendo este problema, mas não podemos obrigar. Não é? Podemos trazer sim a questão e conversar sobre ela. É justo. Dar um toque, olhe, por que não? Por que sim? Seja na família, seja na instituição espírita. Mas não adianta tentar dar nó em pingo d'água. Não vai dar certo. E por que o outro não vai fazer? Eu vou deixar que o meu lar se estabeleça o caos? Ou que na casa espírita se estabeleça a perturbação e até mesmo a ameaça de extinção de tarefas ou da casa? Isso é livre-arbítrio de cada um, inclusive nosso. Vamos conversar com Jesus agora, não é? Vamos conversar com Ele e agradecer a Ele as bênçãos que Ele nos dá de exercitarmos o nosso espírito de serviço e a nossa caridade fraterna. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da família, pela bênção das instituições espíritas, pela bênção de todo o ambiente deste mundo que pode nos fazer exercitar as benditas virtudes que aqui viemos construir ou melhorar. Abençoa-nos em nossos esforços, Senhor Jesus. Abençoa-nos na nossa vigilância. Ajuda-nos a lembrarmos-nos da prece, Senhor. Abençoa nosso anjo guardião, nossos familiares, nossos companheiros de casa espírita. Abençoa nossos amados. Abençoa também aqueles que nos são difíceis, que ainda não são tão amados como um dia virão a ser. Mas abençoa, Senhor Jesus, igualmente todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial te pedimos, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que estejam em sofrimento, encarnados ou desencarnados, abençoa-os, Senhor. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.